Bom, você deve estar ligado que os jogos de hoje em dia acabam falhando constantemente. E quando eu falo falhando constantemente, realmente falhando constantemente, tá? É bagulho de 1 a cada 10 jogos acaba falhando miseravelmente. Como por exemplo, que é um dos jogos que eu mais vou usar realmente aqui no vídeo, que foi o jogo do Gollum aí do Senhor dos Anéis, que foi uma decepção. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre esses jogos aí que acabam decepcionando e se realmente os jogos de hoje em dia acabam sendo piores, né, decepcionam mais do que os jogos de antigamente. E bom, eu sou o Narutin e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. Enfim, antes do vídeo começar, por favor, deixa o like e se inscreve aí se você gostar do meu conteúdo. O canal tá acabando crescendo cada vez mais e eu agradeço muito por isso. Enfim, deixa o like e se inscreve aí, porque quem pensa demais acaba ficando calvo. E bom, você não vai querer ficar calvo, com toda certeza. Nem pensa 2 vezes, mano. Só vai, clica aí e é isso. Vamos pro vídeo. Bom, eu tenho total certeza que você já reparou que os jogos de hoje em dia, por algum motivo, acabam falhando miseravelmente. E acho que isso é muito diferente de que era antigamente realmente nos jogos, né? Os jogos de antigamente também falhavam. Tinham jogos que entravam na indústria como jogos horríveis, com muito bug, muito glitch, enfim. Mas hoje parece que os desenvolvedores acabam querendo fazer um jogo realmente ruim, cheio de bug e de glitch, porque não é possível, cara. Como eu falei lá no começo do vídeo, eu ia usar de exemplo alguns jogos aqui, e o Gollum, né, do Senhor dos Anéis, que foi um dos jogos que lançou recentemente, eu ia usar como exemplo, porque, cara, aquele jogo foi horrível. A nota daquele jogo no Metacritic foi extremamente baixa e realmente merece por isso. O jogo tem a pior nota do Metacritic em 2023, além de um preço muito alto, chegando a R$300 pro PlayStation 5, cara, isso é um absurdo. E o jogo foi extremamente ruim. O FPS do jogo tá uma merda, começa a subir do nada, desce, cai, sobe e começa a travar, laga tudo, lugar sem textura, iluminação totalmente mal feita. Cara, o jogo foi decepcionante, assim. Se você parar pra pensar, foi algo que você não imagina saindo de alguma série, né, que é realmente muito famosa. O Senhor dos Anéis não é um bagulho pequeno, assim, sabe? Enfim, além da avaliação ter sido horrível, no YouTube repercutiu muito, nos sites, em todo lugar, o que se fala é que o jogo do Gollum, do Sméagol, do Senhor dos Anéis, foi muito ruim. Inclusive a desenvolvedora teve que postar meio que uma nota falando, pedindo desculpas sobre o que fizeram no jogo. Cara, olha o nível que se chegou. Você fazer um jogo que o nível de rejeição dele é tão alto que você tem que fazer uma nota se explicando do porquê o jogo foi tão ruim, cara, meu Deus. Agora, se você falar pra pensar, não é só o Gollum que falhou. Teve muitos outros jogos que aí, recentemente, vem falhando com questão justamente disso, de bug, de glitch, de erro de iluminação, de erro daquilo, de erro disso. Enfim, muito jogo tá errando em muita coisa, que era algo que a gente não via nos jogos de antigamente. Os jogos de antigamente, até os mais péssimos, tinham erros, mas não como hoje em dia. E, pô, isso teria algum motivo, alguma explicação, algo do tipo? O pior é que a gente não pode pensar em realmente nada, porque a gente não sabe o que acontece durante o desenvolvimento do game. Ou seja, a gente não sabe se tem alguma coisa errada ali ou não. Pra gente tá tudo normal. Um bom exemplo é o GTA 6. Pra gente tá tudo normal. Estão desenvolvendo, tá saindo rumor e é isso, tá? Ninguém sabe o que tá acontecendo. Mas mesmo assim a gente espera que o jogo seja algo muito grande. Pô, o Cyberpunk foi uma decepção quando saiu lá em 2020, se eu não me engano. Pô, cara, o jogo totalmente cheio de bug. Jogo com bug, glitch, enfim, todo mundo odiou o Cyberpunk, porque o Cyberpunk ele vinha como algo realmente revolucionário. O pessoal olhava pro Cyberpunk e falava, pô, vai ser um jogaço, e quando chegou na hora, quebrou a expectativa de todo mundo, porque o jogo veio com muito bug. E isso é que é o foda, é que antigamente a gente não via muito isso nos jogos, até os mais ruinzinhos mesmo, os mais desconhecidos não tinham tanto bugs assim. Existem alguns jogos de PlayStation 1 que eu acabei jogando, que não são lá tão absurdos, por exemplo, o Twisted Metal, que não é algo, por exemplo, fora da caixa, por exemplo, Driver ou outro jogo que fez muito sucesso no PS1 na época. Mas mesmo assim, não era um jogo que era cheio de bug, ele não era um jogo revolucionário, estrondoso na indústria, mas era um jogo minimamente conhecido, que era muito bom e não tinha bugs, era um jogo bem feito, né? Parecia que a galera realmente fazia com vontade. E falando de vontade, aí a gente entra justamente no GTA Trilogy, cara. Eu tenho que entrar no GTA Trilogy. Se vai falar em decepção, tem que entrar no GTA Trilogy, porque o GTA Trilogy foi o cúmulo do lixo, tá ligado? Foi muito ruim. E o GTA Trilogy veio mais ou menos assim como foi o Cyberpunk 2077. Todo mundo criou um mar de expectativa, pô, vai ser um absurdo, vai ser um remaster, vai ser revolucionário, a gente vai ver enfim o GTA San Andreas com muito gráfico, Vice City, o 3.
pra chegar na hora e ter muito bug besta, tá ligado? Aqueles bugzinhos muito simples de se resolver. E não tem como, parece que o pessoal que tava desenvolvendo lá simplesmente olhou pra aquilo e falou, beleza, o jogo tá feito, vamos postar, e é isso. Não tinha ninguém na equipe que falou, pô, antes de postar o jogo, vamos simplesmente testar ele pra ver se ele tá funcionando direito. Porque, cara, eu acho que não aconteceu isso. E isso é um dos grandes problemas da maioria dos jogos hoje em dia, acredito eu, que é justamente esses bugs muito explícitos. Os jogos antigamente também tinham muitos bugs, mas não eram bugs que atrapalhavam a experiência de gameplay. Você ia jogar o jogo e o jogo tava muito bem, e em algum momento, fora de missão, fora de história, alguma coisa, você faz tal coisa e tal coisa buga. É normal ter isso num jogo, é impossível você fazer um jogo perfeito. E aí, falando também, tirando de caixinha os bugs, a gente vai começar a falar sobre também a questão do jogo em geral, né? Não só os bugs, mas também em questão de história, jogabilidade, gráfico, do porquê que hoje não fica igual antigamente. Antigamente a gente tinha os gráficos bem mais fraquinhos, a jogabilidade, acredito eu que uma jogabilidade bem mais dinâmica, talvez, enfim, na minha opinião, né? E a criatividade bem mais aflorada do que hoje em dia. Porque hoje em dia o pessoal só pensa em gráfico e acabou. A simples resposta para falar sobre isso é bem fácil de se entender. Não é que os jogos ficaram mais chatos ou alguma coisa ou outra. É claro que foi nós, os usuários dos jogos, os gamers, que ficamos mais exigentes. Quando a gente olha para God of War, Resident Evil, GTA, Minecraft, The Last of Us, enfim, esses jogos assim, a gente sempre olha com bons olhos para esses jogos e meio que se agrada com o potencial absurdo que eles têm de te prender na gameplay. E é isso que a gente gosta, de um jogo que realmente vai te prender, de um jogo que realmente vai te fazer gostar de querer jogar e não enjoar do game. E esse é o problema dos jogos atuais. Além dos bugs e focar demais em gráfico, o jogo acaba sendo meio que repetitivo. Como que eu vou fazer um jogo de apocalipse zumbi? Eu simplesmente chego lá, coloco que chegou um vírus, pegou todos os zumbis e agora você é um sobrevivente no meio. Não tem mais um adicional, saca? Não tem um objetivo por fora. Por exemplo, Resident Evil e The Last of Us foram duas séries que fizeram muito sucesso, justamente por além de ter o vírus zumbi, ter um gráfico absurdo pra época, uma jogabilidade boa e justamente ter um adicional por fora. Além de que, com a limitação, né, que tinha na época, os jogos eram mais fantasiosos, porque realmente dava pra fazer. Era muito pixel, então meio que não tinha algo puxado pra realidade, era realmente jogo. Você podia simplesmente pegar uma bola rosa e pegar ela pra ir matando inimigos e ganhando o poder dele, que é o Kirby, por exemplo. Era simplesmente um jogo fora da caixinha, era uma bola rosa que realmente engolia os inimigos e ganhava os poderes deles pra ir derrotando e passando de fase. Hoje em dia meio que não se tem isso, você tem que seguir um padrão dos jogos, que é a realidade em cima de realidade, não tem algo adicional, tá ligado? Não tem algo fantasioso. Os jogos do Zelda, por exemplo, que hoje em dia ainda ficam fazendo isso, acho que agrada a quem realmente é fã da franquia. E o pior dos erros em algo é que ele fica muito mais escandaloso em algo realista do que era algo, por exemplo, lá no PlayStation 2. Pô, mas como assim no PlayStation 2, PlayStation 1 tem alguma coisa que realmente mostre que hoje em dia é muito mais escandaloso os erros do que antigamente? Não tem, mas é bem simples. Por exemplo, você tava jogando Winning Eleven no PlayStation 1 e o jogador caía de uma forma estranha, bugada? Tá, ok, é um bug que acontece no PlayStation 1. Não tem nada real, não é algo explícito. Os bonecos em si não são tão bem desenvolvidos, não são reais igual uma pessoa na vida real. Agora, hoje em dia, com as coisas que tem, por exemplo, a Unreal Engine, que é algo absurdo, assim, fora da curva, que o personagem ele é ultra realista. Se o braço dele entorta, pô, vai ficar bizarro. E acho que isso é o grande problema dos jogos de hoje em dia realmente, é por conta que o jogo é tão realista que os erros acabam ficando muito explícitos. E, bom, infelizmente, isso pode ser, sim, contornado, mas muitos jogos acabam não contornando isso. E acaba saindo dos jogos que a gente sabe, né? No caso do Gollum, do GTA Trilogy, que foi o Cyberpunk, cheio de bug. E, bom, eu espero que futuramente as empresas realmente comecem a pensar mais nisso e entender que dá pra reverter tudo isso. Assim como foi o God of War, ou assim como foi o Resident Evil 4 Remake, que foram jogos espetaculares, muito bons, que eu não vi falar em bug absurdo, ou apenas um ou outro perdido, assim, bagulho raríssimo. E como eu falei, espero seriamente que as empresas dos games comecem a pensar mais nisso, pra enfim, quem sabe a gente voltar lá na frente a ter grandes jogos igual antigamente.
Ou talvez o problema sejamos nós mesmos, sendo tão exigentes, querendo muito mais, porque a gente já viu muita coisa absurda. Acho que isso meio que não tem uma resposta, talvez somente o tempo lá pra frente vai poder responder isso pra gente. Mas acho que a segunda opção, de ser nós, ser tão exigentes assim, seria a mais provável. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, realmente de coração. Eu me esforcei bastante pra fazer esse vídeo, seja ele o áudio, a edição. Bom, deixa o like, se inscreve, e foi isso. Até um próximo vídeo.